Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Como o padre me apresentou, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 29 anos de idade. Em São Paulo faço parte da Renovação Carismática Católica, participando do grupo de oração chamado Sagrada Família. E temos também o nosso site de apostolado, Rainha dos Apóstolos, onde divulgamos o Evangelho, as notícias da Igreja e a Santa Palavra do Senhor. Há 8 anos entreguei a minha vida na Santa Igreja Católica e viajo em todo o Brasil e também fora, pregando o Santo Evangelho. Para mim é uma alegria muito grande estar falando nesta noite sobre um dos maiores santos da Igreja Católica, Santo Inácio de Loyola. Espero que todos nós possamos ser edificados e seguir a Cristo como Ele nos pede, sendo santos. Amém? Eu só gostaria de pedir para alguém se tem algum ambão para mim colocar as minhas coisas em cima, para dar um apoio aqui. Boa noite ao Ministério de Música também. Querido, você pode fazer um fundinho nesse teclado para mim aí? Muito obrigado. Então, enquanto não chega o ambão, eu gostaria que vocês abrissem as Sagradas Escrituras. Quem trouxe a Bíblia aqui, levante ela para mim vê-la. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, levante a sua mão vazia para me vê-la. Seu filho da mãe. Filha da mãe é filho de Nossa Senhora, tá? Então quem trouxe a Sagrada Escritura, abram comigo no livro de Levíticos. Olha o tamanho da mãe. Eu sou pequeno, mas não tanto assim, né, Jorge? Pelo amor da madrugada. Levíticos capítulo 19, versículo 1. Gira a página, é 163. Não, é 163. Acharam? Então assim diz o texto. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essas são para nós as palavras do Senhor. Vamos falar com mais entusiasmo, graças a Deus. Estas são para nós as palavras do Senhor. Aplauda a santa palavra do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos estar em contato direto com a santa palavra do Senhor. Porque João capítulo 5, versículo 39, Jesus já dizia: as Escrituras dão testemunho de mim. E na palavra de Deus é revelada a vontade dele para nós. E a vontade do Senhor também, como Levítico 19, 1, está em 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. E muitas pessoas, esquecendo esse aspecto tão necessário da vida cristã, acham que santidade é somente para sacerdotes, para religiosos, para as pessoas consagradas a Deus de uma maneira particular no celibato. Mas o Concílio Ecumênico Vaticano II, na falta de um ambão veio 3, meu. Obrigado. O Concílio Vaticano II disse que a santidade é uma vocação universal. E o que nos deve nos preocupar, meus irmãos, é aquilo que diz no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Quem não vê a Deus vai ao inferno. E esta geração que está sofrendo um ataque terrível do demônio,
pelas conspirações que Satanás tem feito contra a igreja, contra a santa palavra do Senhor, fez questão de eliminar verdades da fé na vida de muitos, e a teologia moderna corrompida que é dentro da própria igreja, disse que não é o pensamento da igreja, mas alguns que se introduzem dentro dela, a mando do demônio, para corromper verdades de fé, dizendo que não existe demônio, que não existe inferno, e que não se precisa de tanta oração, porque a graça do Senhor é poderosamente o suficiente para fazer tudo por nós, e assim por diante. E parece-me que esta geração, mesmo pessoas dentro da própria igreja, tem se esquecido dessa chamada fundamental de Deus para a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus, esquecendo que o inferno existe, e que Nossa Senhora de Fátima disse que muitas pessoas estão indo para lá. Em 1917 eu fui pregar em Portugal, e fui no local das aparições. Ela disse, muitas almas vão para o inferno, e claro, porque não são santas, vivem no pecado mortal, não se confessam bem, estão com uma vida destruída pelo pecado, e a palavra de Deus vem clamando, sede santos. E o Papa João Paulo II, meus irmãos e irmãs, disse que a vida de um santo é a mais eloquente pregação que nós temos. E o Papa Paulo VI, num documento maravilhoso escrito por ele chamado Evangelho Nunciandi, diz que as pessoas hoje acreditam muito mais naquilo que vê do que naquilo que ouve. Por que São João Batista convertia tantas almas? Porque São João Batista não pregava para os ouvidos, meus irmãos, ele pregava para os olhos, vai dizer um grande escritor católico, Padre Antônio Vieira. São João Batista era santo e convertia milhares de pessoas, porque quando ele falava de penitência, ele era um homem penitente, as pessoas viam com a vida dele. Quando ele falava de arrependimento dos pecados, ele era santificado e tinha repugnância com o pecado. Quando ele falava do desprendimento, ele era simples, humilde, pobre. E a santidade é necessária por causa do amor a Deus, pela salvação da nossa alma, pela salvação das outras e pela santificação da igreja. Porque um padre espanhol chamado Jesus Ortega diz: a crise do mundo é a crise de santos. Só poderá resolver a crise da igreja quando Deus e as pessoas se abrirem à santidade. E um desses que escutou esta palavra e seguiu foi Santo Inácio de Loyola, um dos maiores santos da igreja católica, nascido no século XV, precisamente no ano de 1491. Recebeu o nome de Inácio, pois a família tinha devoção a Santo Inácio de Antioquia. Um santo que dizia assim: eu quero ser trigo na boca dos leões. Que morreu confessando a fé em Jesus Cristo. E a família, por ter devoção a esse santo, colocou o nome do seu filho para homenagear a santidade deste homem. Que bom, irmão, seria se nas nossas famílias hoje perpetuasse esse costume de ter esta devoção tão bela aos santos, de querer batizar o filho com o nome desses santos para seguirem os seus exemplos. Mas parece-me que hoje em dia a família passa por uma crise profunda. Nossa Senhora em Medjugorje, na Bósnia, onde aparece, diz para as famílias: católicos, colocai a televisão no lugar da Bíblia e a Bíblia no lugar da televisão. A família de Santo Inácio de Loyola era piedosa, rezava o rosário diariamente, com devoção a Nossa Senhora, adoração profunda ao Santíssimo Sacramento, amor a Jesus e o seu seguimento, devoção ao Papa, fidelidade à Igreja Católica, e por isso fez de um homem um dos mais ilustres santos da Igreja Católica. Agora Nossa Senhora aparece, irmãos, e pede para as famílias colocar a televisão no lugar da Bíblia e a Bíblia no lugar da televisão, porque nesta geração os católicos são mais entendidos de novelas pornográficas,
eu considero uma pessoa, um hipócrita, que assiste novelas pornográficas satânicas, em que tudo o que a palavra de Deus pede para nós seguirmos, e os preceitos da Santa Igreja Católica, nessas novelas, se perdem todo o seu significado, como adultérios, pornografia, gaysismo, vaidade, disputa pelo poder financeiro, espiritismo e tantas outras coisas. E aí, as famílias acabam até perdendo o costume de batizar os filhos com o nome de santos. Como que essa geração está, as nossas crianças, os nossos jovens? Será que eles estão vivendo o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe? Essa molecada de hoje em dia, porque acha que entende um pouco da internet, são arrogantes com os pais. Eu tenho dito por aí: menino, se coloca no seu lugar. Você não tem nem dinheiro para se limpar. Quem dá comida a você é o seu pai. Quem dá sua vestimenta é seu pai e sua mãe. O lugar que você mora foi conquistado pelo suor do seu pai e da sua mãe. Quem paga a sua escola é seu pai e a sua mãe. E você ainda vem com arrogância, porque você sabe mexer um pouco de internet. Você acha que você pode ser desobediente, arrogante, altivo, orgulhoso, prepotente com seus pais? Mas aí também nós devemos entrar numa realidade, que a educação dos filhos é reflexo dos pais. Os pais são muito relapsos hoje. Não se tem mais oração dentro de casa. Quantas vezes que os pais sentam com os filhos e diz: hoje nós vamos rezar o terço em família, depois vamos ter a leitura do Santo Evangelho. Nós temos aqui em casa diversas bíblias de estudo para nós conhecermos a palavra de Deus, porque vai dizer São Jerônimo: ama o estudo da Sagrada Escritura e não amarás os prazeres da carne, pecado. Porque Romanos 8:8 diz que os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus, e o cristão deve ter a carne dele crucificada, que são as más inclinações. Porque São Paulo diz em Galatas 5:14: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Imagina que família linda, rezar o terço, ler a Sagrada Escritura e um breve período de um relato da vida de um santo, e dizer assim: família, é assim que nós devemos ser. Esta é a nossa missão. Porque o Papa João Paulo II diz que a família é o eixo da humanidade. Se a família vai bem, vai tudo bem. Se vai mal, mas parece que os adultérios têm crescido dentro das famílias. A Santa Sé, órgão do Vaticano, emitiu uma nota que 70% dos casamentos celebrados hoje são nulos. E dependendo, se você for um bom pai, você faz do seu filho santo. Ou se você for um fracasso como pai, ele pode tornar-se um drogado, uma prostituta, um prostituto, um mentiroso, um anarquista, uma pessoa que não dará frutos na sociedade. Mas também tem uma outra coisa. Você pode, como pai, se orgulhar do seu filho e falar assim: meu filho é um bom engenheiro formado, bem sucedido, ganha muito dinheiro, trabalha numa multinacional, é um bom dentista, um bom médico e tudo isso. Mas se o seu filho não for santo, como será a apresentação dele diante do tribunal de Cristo? Ele vai chegar para Jesus e vai mostrar os diplomas dele, os lugares em que ele viajou, os bens que ele fez na terra. E o que ele vai dizer para Jesus acerca da alma dele? Como que está sendo educado os nossos filhos hoje? Como que está sendo as nossas famílias hoje? Olha que bonito, gente. O exemplo dos pais de Santo Inácio de Loyola. Colocou o nome do filho, o nome de santo, para homenageá-lo, e para que o filho sempre lembrasse que o batismo dele é exemplo de um homem que doou a sua vida por Jesus Cristo. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga com mais força: Senhor Jesus, eu quero lutar pela santificação da minha família. A minha família será tua. Nossa Senhora é rainha da minha família. E portanto, a minha família tem que ser santa. A partir de hoje, eu vou levar a minha casa nos sagrados corações de Jesus e ao imaculado coração de Maria. Que bonito, irmãos. O pai queria encaminhá-lo para a vida eclesiástica. Mas ele, Santo Inácio, sentia mais fascínio para com a vida de cavalheiresca, que chamava. Os guerreiros que mexiam com armas, que lutavam. E a aventura que ele queria viver era por causa do exemplo do seu irmão. Ele deleitava no exercício das armas,
com grande e vão desejo de ganhar honra. Era católico, porém relaxado no segmento da sua fé. Que bonito ver um pai desejando o seu filho seguir a vida eclesiástica. A alegria de um pai poder chegar dominicalmente na Santa Missa e ter um filho seu consagrando Jesus Cristo no altar. Que bonito. Imagina que graça poder ter um filho padre. A mão do sacerdote é o útero de Nossa Senhora. O padre católico é o único que pode consagrar Jesus Cristo no altar. Imagina que dignidade bonita ter um filho padre. Um dia Santo Ambrósio terminou de celebrar uma missa. Uma mulher de cadeira de rodas apresentou-se diante do lado de Santo Ambrósio e beijou as suas mãos. Aquela mulher levantou da cadeira de rodas na hora, por causa da dignidade do padre católico. Santa Verônica Giuliani, quando um sacerdote ia na congregação dela, ela beijava o chão por onde passavam os pés do padre. Por quê? Porque é o representante visível de Jesus Cristo. Tal é que quando São Francisco de Sales terminava de celebrar a missa, padre, ele caminhava pelo gelo e o fogo do amor de Deus era tão intenso que o local onde ele pisava com os pés dele derretia o gelo por causa do fogo de amor de Jesus do coração do sacerdote. E o pai, sem egoísmo, porque, gente, nós precisamos aprender a amar sem possuir. Quantos pais que se rebelam com a vida dos filhos diante de uma vocação? Nessas congregações religiosas que tem recentes na igreja, nós sabemos de casos de pais que processam o fundador, de filhos que às vezes têm que fugir de casa para seguir uma vocação religiosa, porque Martinho Lutero, o pai dos protestantes, um herege, dizia, aos jovens: se você quiser ser religioso e o seu pai não deixar, obedeça a seu pai. Aí Santo Agostinho já dizia: não, está errado, claro que não. Aos pais se honra, mas a Deus se obedece, porque Jesus dizia: aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E é uma honra ter dentro de uma família uma pessoa que segue a vida religiosa. Aí todo mundo fica preocupado: mas ele não terá uma esposa, ele não terá filhos. Gente, nós temos que entender uma coisa: a graça do celibato não é uma opção do homem e ele tem uma força interior só porque ele quer. Não, é uma graça de Deus. Você tem que entender que o amor de Deus para uma pessoa celibatária basta. É muito melhor para essa pessoa viver somente com Jesus do que com uma pessoa do lado. E vocês também têm que entender cada vez mais como católicos que isso é um chamado de Deus. Agora, imagina se acabasse o celibato e todo mundo resolvesse casar e não tivesse mais padres na igreja, que é a grande intenção do demônio. Porque na perseguição do século III, os perseguidores dos sacerdotes cortavam-lhe as mãos, e as mãos eram conservadas depois em formal para a veneração das mãos dos padres, porque Satanás quer a mão do sacerdote, porque pela mão do padre se consagra Jesus sacramentado e se perdoa os pecados. Mas vejam bem, como estão as vocações de hoje. E o problema das vocações de hoje também é porque às vezes o jovem chega numa congregação religiosa e ele quer ser seminarista. E sabe o que ele vai encontrar dentro do seminário? Em vez de muitas pessoas santas, ele vai ver gay dentro do seminário, um monte de gay. Ele vai ver falsas doutrinas serem ensinadas. Ele vai ver a falta de vivência da santidade. E aí ele não se anima, gente. A crise interna que passa congregações religiosas internas dentro da igreja, ela é tão grande que ela mereceria a nossa atenção e a nossa oração. Porque o demônio faz tudo para acabar com uma vida consagrada. E o pai dele queria que ele fosse sacerdote, um religioso, e ele fugiu por amor às honras, às vaidades. Mas Deus tinha um chamado para Santo Inácio. E lembra-se, irmão, quando Deus chegou para Jonas e disse assim: Jonas, vai a Nínive e profetiza que daqui 40 dias essa cidade será destruída. Quem conhece o livro do profeta Jonas, levanta a mão e diga: eu. Quem não conhece aqui a vida do profeta Jonas na Bíblia, levanta a mão. Vocês não conhecem? Santo Deus. E o último capítulo da novela, você conhece? E quem ganhou o Big Brother, você conhece? Você fica ligeiro, hein, católico? Você está conhecendo muito daquilo que não presta, está deixando de conhecer aquilo que é fundamental, hein? Veja bem, Jonas foi um profeta chamado por Deus.
E numa cidade que o pecado estava alastrando, Deus chegou e disse: profetiza em Nínive que daqui 40 dias essa cidade será destruída. E Jonas ficou com medo, porque a chamada de ser profeta não é fácil. Você vai e prega aquilo que Deus manda, e as pessoas falam mal de você, te perseguem, te caluniam, chegam até a bater nas suas costas e falar que você é ungido, mas por trás detonam com a sua vida. Porque quando a gente profetiza contra o pecado, para as pessoas que estão nele não é gostoso. Não é gostoso eu chegar e falar para uma pessoa: abandona o seu adultério, porque isso daí é uma desgraça na sua vida, você vai acabar com a sua família, e se você morrer assim, você vai para o inferno. Aí o cara lá está com 3 amantes, você acha que ele vai gostar daquilo que eu falo? Claro que não. Eu chego para uma juventude na igreja e digo assim: você não sabe que o 6º mandamento é não pecar contra a castidade? E que o namoro é tempo de conhecer a alma, não o corpo. Por isso você tem que mostrar o amor pela sua namorada, e você pelo seu namorado, se abstendo da sexualidade, para ter uma vida sexual abençoada no matrimônio. É o cara que está lá com a namorada transando, você acha que ele vai gostar? O cara quer cortar meu prazer, ele me persegue, fala que eu sou louco, que eu sou fanático. Nós estamos no século 21, as coisas estão diferentes. E Jonas tinha que profetizar lá que 40 dias Nínive seria destruída. E ele fugiu. Em vez dele ir para Nínive, ele foi para uma outra cidade chamada Tarsis. De Tarsis ele desceu e foi para a praia. Da praia ele foi para dentro do navio. De dentro do navio ele foi para o porão do navio. E aí uma tempestade começou. E as pessoas viram que Jonas era a causa daquela tempestade, e que ele tinha que ser jogado no mar, porque ele estava causando aquela desgraça. E jogaram ele no mar, ele entrou na boca de um peixe, e a tempestade parou. Ou seja, quando Deus tem um propósito para você, e você foge do propósito de Deus, a primeira coisa que acontece é a gente começar a declinar. Jonas só foi caindo. E depois, por onde essa pessoa anda tem tempestade. Aí depois ele foi e obedeceu o chamado de Deus, mesmo que com medo. Gente, quando Deus tem um plano com uma pessoa, Ele faz de tudo para que ela obedeça o chamado, pois a importância de uma pessoa se doando dentro da igreja para fazer a vontade de Deus é fundamental. O que acontece? Santo Inácio de Loyola não obedece o pai. Aí ele consegue se inserir naquilo que ele mais amava, que era nas guerras, com as pessoas de armas, cavalaria. E aí acontece que por providência divina, ele vai enfrentar um exército poderoso. E chegando diante desse exército, os irmãos dele disseram: vamos secuar Santo Inácio. E ele era cabra macho, o homem viril, forte. O cara não tinha medo de nada e nem de ninguém. Vai ser corajoso assim só no céu. Aí ele falou: não, o povo é grande, mas a nossa honra é maior ainda, vamos enfrentá-lo. E quando ele foi enfrentar, tomou um tiro na perna de canhão. Mas não aquele canhãozão como a gente tem hoje grande. Aconteceu que uma perna ficou quebrada, inteira quebrada, e a outra toda destruída. A data, se não me lembro, era 1521, numa segunda-feira de Pentecostes, esse acidente. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1521, olha que benção, acertei, gente. 1521, numa data de Pentecostes. Gente do céu, esse homem queria a todo custo ser curado. E naquele tempo não existia anestésico. Ele ficou sabendo que uma perna tinha ficado maior do que a outra, e foi procurar a cirurgia. E disseram para ele que ele iria passar por um sofrimento terrível, e queria doer demais. Ele falou: não, para ter a minha perna boa, para ter a honra de estar na cavalaria e ser bem recebido pelos próximos, porque ele não queria aparecer mancando, tinha vergonha. Era um homem nobre, falava bem, um erudito, foi muito bem educado. Aconteceu que ele passou pelas piores cirurgias. Os médicos que estavam operando ele desmaiou de ver a dor que ele suportava, e ele nem gritou. E aconteceu que quando ele fez essa cirurgia para ficar bem, ele foi descansar no local que ele não podia dormir. E Santo Inácio, ele era muito afeito de leituras, mas romances, coisas sobre guerra, cavalarias, e chegou na casa de uma católica de princípios, e lá não tinha nenhum livro profano. Ele queria ler, porque estava acamado, queria se entreter com as leituras dele para passar o tempo, e chegou na casa de uma católica que não tinha nenhum livro que não era de Deus. Gente, você chega na casa de católico hoje, para você encontrar um livro católico é sangrento.
O que tem de católico lendo Zíbia Gasparetto, Paulo Coelho, Lauro Trevisan e tantas outras literaturas, na época que lançou aquele livro O Segredo, que o livro diz, né? Pensamento materializam coisas, e a mulher ensinava você ter um pensamento positivo para você receber algo. Então o livro dizia que uma pessoa ficou imaginando que na caixa de correio dela ia chegar dinheiro. Aí chegou um cheque de 50 mil na caixa do cara. Aí outro desenhou uma casa e ficou mentalizando que ele ia ter aquela casa, e ele teve a casa. Aí outro desenhou um quadro com mulheres bonitas, e o cara era o maior pegador de mulher. Aí eu fiquei imaginando e vendo o sucesso daquele livro. Quase todo final de semana eu viajo de avião, e nos aeroportos, homem executivo, bonito, bem arrumado, mulheres com aquele livrinho na mão. E eu fiz uma meditação. Eu falei, por que essas pessoas mentalizam as coisas e ganham? E os pobrezinhos na África, que não tem nem o que comer, que ficam pensando em comida e não chega comida para esse povo. Aí eu falei, são católicos ignorantes que compram essas coisas. E sabe o que o quarto concílio lateranense e o Papa Bento XV usou essa frase numa encíclica, num documento que ele escreveu para os pregadores? Ele dizia: a ignorância é a mãe de todos os erros. Por isso que o profeta Oséias diz, no capítulo 4 e no versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. São Paulo dizia a Timóteo, aplica-te à leitura. Nós precisamos de católicos intelectuais, sim, que rezam, mas também que estudam. Olha a envergadura do Papa Bento XVI. Olha que homem erudito. Olha que homem intelectual. Eu não tenho carro, mas eu já gastei mais de 22 mil reais comprando livros. Para mim não ser um católico ignorante e pregar todo final de semana a mesma coisa. Embora muitas pessoas da igreja me odeiam, me caluniam, me perseguem, eu estou com a agenda lotada. Já preguei em Portugal, preguei na Espanha, preguei na Itália, recebi convite para ir para outros países. Sabe por quê? Porque eu amo a minha doutrina, eu quero fazer bem a sua alma, e eu preciso dedicar do meu tempo diário estudo para me conhecer a minha fé católica. Pois Santo Agostinho dizia, nós só amamos aquilo que conhecemos. E eu tomei um amor pela literatura católica, pela vida dos santos. Eu tenho uma biblioteca vastíssima e considero os meus livros mais preciosos do que um automóvel, porque São Domingo de Gusmão dormia abraçado com bons livros. São Felipe Neri doou todas as roupas e os bens deles, mas menos a Suma Teológica, uma obra escrita por Santo Tomás de Aquino. Católicos precisam ler. E aí eu chego um dia no lugar onde eu compro livros, no Sebo em São Paulo. Sebo são livros antigos que as pessoas vendem, e quando eu estou no centro da cidade eu passo lá, porque o que tem de coisa boa católica eu compro. Aí eu cheguei para o rapaz e perguntei lá para ele: por gentileza, o senhor poderia me dizer quais são os tipos de livros que mais vendem aqui? Ele falou assim: são os livros espíritas. Falou, se chegar 500 de manhã, à tarde já saiu tudo. E eu falei, os católicos? Ele falou, quase não vende. Aquilo me deu uma dor no coração. Sabe por quê? Porque no século 17, Nossa Senhora em La Salette disse que os maus livros iriam abundar à face da terra, e que seria 3 braços que o demônio iria destruir o mundo: o comunismo, que é o que toma conta do nosso governo hoje, a impureza e o espiritismo. Aí você vai dentro da igreja católica e prega contra o espiritismo, tem gente que torce o nariz, porque alguns falam assim: os espíritas são bons porque eles fazem caridade. Então tá bom, se eu faço caridade eu vou para o céu? Eu posso matar, eu roubo, eu cometo adultério, eu sou da maçonaria, eu vou para o satanismo, eu faço um monte de coisas erradas. Aí eu vou lá e dou uma cesta básica para uma família, eu vou ser salvo? Que mentira satânica. Primeiro lugar, a palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 18 versículo 11 que o Senhor abomina o espiritismo. Por quê? Porque em Romanos capítulo 10 versículo 9 diz: se portanto confessares com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só Jesus salva, e por meio da igreja que é o seu corpo, vai dizer o catecismo da igreja católica no parágrafo 846. Aí São Pedro apóstolo diz em Atos
Capítulo 4, versículo 12. Pois debaixo do céu nenhum nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos. Que nome que é esse? É aquele nome perdão, gente, estou muito resfriado. É aquele nome que diz em Filipenses 2, 10 e 11, que é o nome de Jesus. Se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confessa para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus salva, sim ou não? Jesus é Deus para salvar? Fala com mais convicção, por favor. Jesus é Deus, sim ou não? Só que o Espiritismo nega que Jesus é Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque teve uma pessoa dessa paróquia que chegou para um amigo meu, que são pessoas que são envolvidas com o Espiritismo aqui. Se você tiver, para você que eu estou dizendo: olha só, a Igreja Católica não é contra o Espiritismo, porque na ladainha dos santos está lá dizendo: São Francisco Xavier, rogai por nós. Aí ó, Francisco Xavier. Eu escutei aquilo, eu falei: como pode? São Francisco Xavier é santo. O Chico Xavier aí do Espiritismo não é santo. Eu vou dizer uma coisa: ele era guiado por demônios. Ai, não falam uma besteira dessa. Falo sim. Porque o Espiritismo é guiado por demônios. Ele era um médium espírita, e quem inspirava ele era Satanás, não era o Espírito Santo. E você sai dessa, senão você vai para o inferno se você continuar acreditando nisso. O final de pessoas que creem nisso e que se dão a isso é o fogo eterno. Anderson, você está julgando, eu não estou julgando, basta ler a Bíblia. E tem pessoas que estão se enveredando por esse caminho, irmãos. Fuja disso. Porque o Espiritismo nega 40 verdades da fé católica. Todos os sacramentos, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, crisma, sacerdócio, batizado, negam todos. Jesus não é Deus lá, é um grande profeta. Nossa Senhora não é virgem antes, durante e após o parto. Lá no Espiritismo não tem céu, não tem purgatório, não tem inferno, é reencarnação. E você não pode cair nessa, porque na Igreja Católica você está na igreja verdadeira, onde tem a verdade sobre a salvação. E se você perseverar até o fim e for santo, e procurar seguir a vida de Santo Inácio de Loyola, e eu também juntamente com você, pela graça de Deus, nós todos moraremos no paraíso. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, que na cruz conquistou o céu para você. Cuidado, gente, com os enganos do demônio. Cuidado. Tem uma frase de um santo da Igreja Católica chamado Santo Irineu de Leão, que é complexa, mas é verdadeira. Ele dizia: quando uma mentira, presta bem atenção que a frase é complexa. Quando uma mentira é ensinada como se fosse uma verdade, ela parece mais verdade do que a própria verdade. Entenderam? É complexo, eu vou repetir. Santo Irineu de Leão: quando uma mentira é ensinada como se fosse uma verdade, ela parece mais verdade do que a própria. Ou seja, por que a igreja do pastor Valdomiro Santiago lota? A igreja católica está sendo muitas vezes abandonada. O senso é que alguns estão indo embora, falam que é fiéis. Eu digo que não é fiel, porque fiel não abandona, fiel fica até o fim. Aí ele chega lá, começa a pregar milagres e todo mundo vai. Aí como que uma pessoa consegue ir atrás de um milagre do corpo e deixa o milagre no altar, que é o pão, a carne de Cristo para a alma? Porque quando uma mentira é pregada como se fosse uma verdade, parece mais verdade do que a própria verdade. Eu não entendo como uma pessoa abandona a igreja para deixar o corpo de Cristo no altar, para ir atrás de somente curas físicas. Então nós temos que tomar cuidado. Aí aconteceu que lá na casa da mulher só tinha livros santos, e Santo Inácio de Loyola viu a vida de Jesus Cristo escrito por um cartucho. Cartucho é uma ordem religiosa severíssima. Eles só falam 2 vezes ao ano, e o fundador dela chama São Bruno. Você imagina falar 2 vezes ao ano? Você aguentaria ficar num negócio desse? Eu também não, porque eu só falo demais. Mas ali, gente, é um povo santo demais. Só para você ter uma ideia, São Bruno, o fundador da cartucha, quando ele fundou ela, ele estava rezando, bateu na porta da sua congregação os seus pais. E o irmão religioso chegou e falou assim: Bruno, seus pais estão lá na porta querendo vê-lo. Sabe o que ele disse? Diga que eu verei-los na eternidade. Nem falar com os pais, o bicho falava, meu Deus do céu. E tem até um filme na internet sobre isso. A cartucha é um povo que reza. Esse povo que está no anonimato rezando é o povo que salva o mundo. Você pensa que quem salva o mundo é os pregadores?
Se acontece salvação de alma na vida do pregador, é porque ele reza muito, ou porque ele é santo, ou é por causa de algum mártir que está derramando sangue pelo mundo, ou por causa desses intercessores que estão rezando. Aí a graça vem. Aí ele leu a vida de Cristo, e leu um outro livro. Eu fiquei tão feliz que eu tenho esse livro, é uma raridade. Legenda Áurea, Vida de Santos. Quando eu entro no avião e venho lendo essas coisas, o povo olha e fala: que calhamaço que esse moleque está lendo. Aí eu faço a questão de deixar um pouco à frente dele ilustrada. Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, Vida de Santos. Quando esse livro foi lançado, na época dele, ele vendeu mais do que a Bíblia. Nossa, gente, isso daqui é um bálsamo. Santo Inácio de Loyola converteu lendo a vida de Jesus Cristo e este livro aqui, ó, Vida de Santos, coisa preciosa, obras raras do catolicismo. Eu tenho essa obra há 5 anos e cada vez que eu vou estudando, eu vou lendo, está tudo marcadinho, eu vou ficando cada vez mais edificado. Nós precisamos, como Santo Inácio de Loyola, a ler essas obras espirituais, principalmente a vida dos santos. Santo Inácio se converte numa leitura. Olha a importância. E aí você vai a algumas livrarias católicas hoje, para você encontrar um livro de santo é difícil. Livrarias com livros chamado Código da Vinci, de um autor chamado Dan Brown, que esse livro foi patrocinado pela maçonaria americana, inimiga da igreja, e que destrói a igreja, esse livro. Que fala que a igreja é uma instituição falida, que os papas são corruptos, que é pessoa que só pensa em dinheiro, e fala que só tem pedófilos, gays dentro da igreja. Nós sabemos que tem, mas não é só isso não. Aí vem outro livro, Anjos e Demônios, do Dan Brown, também destruindo com a igreja. Aí você chega em livrarias católicas, está lá, ó, estampado, na entrada. Por quê? Porque só querem dinheiro. E a Bíblia vai dizer em Eclesiástico, capítulo 10, versículo 10: nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua própria alma. Que desgraça, vender a alma por ter dinheiro. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 16, versículo 13: vós não podeis servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. E se tem uma coisa que é difícil entrar no céu, é um rico apegado ao dinheiro. Por isso que São Mateus capítulo 19, versículo 24 vai dizer: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se a pessoa ela tiver uma boa condição financeira e for desapegada, e principalmente ajudar a obra missionária, ajudar os pobres, que era o que Santo Inácio fez durante a vida inteira dele, ajudar os pobres, aí é válido. Como é bom quando tem um rico dentro da igreja com o coração desapegado. Mas se você entesoura esse dinheiro, se a tua segurança é o teu dinheiro, se o teu Deus é o teu dinheiro, você não tem paz na sua alma. Eu lembro-me de uma história de Santo Antônio de Pádua, que tinha um rico na região onde ele morava, e que ele era meio orgulhoso e queria fazer caridade diante do povo. E um dia, Santo Antônio de Pádua, quando ele estava para morrer, o Santo Antônio disse para esse homem, ele foi pedir dinheiro para comprar pão para os pobres, o homem não quis dar. Ele falou: você vai morrer. Você vai morrer por causa da tua avareza. E Santo Antônio de Pádua dizia, gente, que a única coisa boa que um avarento faz na vida é morrer. E quando ele morreu, esse homem rico, ele falou para os funcionários dele: vai lá e abre o cofre dele para você ver o que vai estar lá dentro. Gente, pasme, quando abriu o cofre, o coração do rico estava dentro do cofre dele. São pessoas dadas ao dinheiro somente. Chega de domingo, fica procurando moeda que nem louco para dar de oferta na missa. As notas mais baixas. Passa por um pobre na rua, como Santo Inácio dava o que tinha, a comida que tinha, desprendia de tudo. Passa um pobre na rua, se diz católico, mas é muitas vezes indiferente para com os pobres. Gente, isso daí não combina com a nossa fé. E quantos hoje, livrarias católicas, que só vendem livros venenosos? Não só, mas muitos. Quer ver? Quem já leu aqui Augusto Cury? Levanta a mão. Só isso? Nunca ninguém leu Augusto Cury? Jesus, o mestre dos mestres, o mestre do amor, a ditadura da beleza e não sei o que lá. Nunca alguém leu esse autor aqui, Augusto Cury? Levanta a mão, por favor, gente. Eu pedi, quando levantou um pouco, eu falei, eu tenho certeza que é mentira isso. Ó, escuta aqui, peraí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai umas 15. Vocês leram Augusto Cury? Quem aqui já leu a vida de Santo Inácio de Loyola? Levanta a mão. Alguns. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu ia perguntar mais, mas eu vou direto. Que vez que você viu nos livros do Augusto Cury ele dizendo que Jesus Cristo é Deus? Hein? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o Augusto Cury é esotérico. Eu conheço ele pessoalmente, eu já contestei ele várias vezes. Eu falei, você fala bonito de Jesus para você ganhar dinheiro, né, irmão? Porque você não proclama ele como Deus. As pessoas que leem o seu livro, elas ficam apaixonadas, mas não por Jesus, pela vida. Eu leio um livro de santo, eu quero ser santo, eu quero abandonar o pecado, eu quero rezar, eu quero adorar. Nos seus livros você não toma esse desejo. E você nunca diz que Jesus é Deus. Você fala que Jesus foi um grande homem, Confúcio foi um grande homem, Buda foi um grande homem. E mais uma coisa, nos livros do Augusto Cury tem erros teológicos profundos. Ele diz no livro dele do Pai Nosso, que ele imaginava a solidão de Deus Pai antes de ter criado Jesus. Jesus não é criado. O credo constantinopolitano, obrigado, essa palavra é meio difícil. Credo constantinopolitano diz que Jesus ele foi gerado e não criado. E Deus não tem solidão. Deus não tinha solidão, porque Deus não foi criado, Ele existe desde sempre, e a Trindade existe desde sempre. Você está vendo? Vai tendo venenos que vão chegando, que vai se falando, venenos que vão se falando, e muitas vezes não sabemos discernir se é certo ou se é errado, porque se lê pouco livros da fé católica. Por que você acha que o Papa Bento XVI vai estar instituindo o ano da fé em outubro agora, e pediu para os católicos lerem o catecismo da Igreja Católica, para conhecerem a sua fé? Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, leia o catecismo. Diga para ela assim, ó, leia o catecismo da igreja. E ali, Santo Inácio de Loyola é convertido por causa da leitura de um livro e por causa do seu acidente. Quem já escutou falar que há males que vêm para bem aqui? E uma coisa que diz muito bonita no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. A minha conversão também foi no meio da dor. Gente, a minha vida não é fácil. Para vocês terem noção, eu fui abusado sexualmente, repeti 8 anos, fui expulso de 6 escolas, comecei a sair para a noite, eu tinha 10 anos de idade, porque meu primo era gerente de uma casa noturna. Com 13 anos perco a minha virgindade, começo a sair com prostitutas, mulheres casadas. A minha casa era lugar de orgia. Eu ia para festa de balada e dançava semi-nu, em cima de caixa de som, na frente de todo mundo. E minha mãe rezou 15 anos por mim, eu não queria abandonar. Fazia festa com gente famosa em São Paulo, ganhava dinheiro, andava na fama, vivia na Rede Globo, no SBT, tentando ver se eu conseguia fazer comercial, participar de novela. Vivia frequentando prostíbulo e tantas coisas erradas, e minha mãe rezou 15 anos por mim. A minha conversão se deu numa briga, quando eu apanhei de 15 rapazes, e que eu tinha apanhado fruto do meu pecado, e quando eu estava na desgraça, apanhando, Jesus veio atrás de mim, quando eu estava chorando, judiado no chão. Ali começou a minha conversão. A conversão de Santo Inácio de Loyola veio por causa que ele tinha perdido as pernas tinham sido destruídas num tiro de canhão. Eu conheço algumas pessoas que se convertem porque perdem um ente querido, ou uma mãe que começa a rezar porque o filho foi para as drogas e não tem outra solução a não ser Jesus, e diversos problemas que tem pessoas que começam a viver porque Jesus escolhe, muitos pelo meio da dor. E muitas vezes nós precisamos disso, porque o ser humano chega num estágio, gente, de vida tão sem sentido, que começa a acontecer coisas tão difíceis e tão ruins na vida desta pessoa, que a única solução e a única esperança dela é Jesus Cristo, e o próprio Cristo sabe disso, por isso que Ele permite essas coisas. Vai dizer o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que renovo todas as coisas. Às vezes Jesus permite
uma fase dificílima na sua vida, uma perda. Eu conheço um amigo meu que ele era milionário. Ele trabalhava com peças automotivas, fornecia a gente para Chevrolet, para Ford, para Volkswagen. Tinha 15 secretárias trabalhando para ele. Tinha apartamentos de 2 milhões. E foi quando ele perdeu todo o dinheiro dele que ele veio para Jesus Cristo. Muitas vezes no momento da dor. E foi na dor de Santo Inácio que ele, repousando, começou a ler a vida de Jesus e se apaixonou pelo Cristo. Gente, a palavra de Deus é assim. Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que bonito quando aquela prostituta é pega em pecado. Os homens estão querendo apedrejá-la. E João capítulo 8, versículo 11. Jesus chega e diz: mulher, ninguém te condenou? Ela olha para Jesus e fala: não, mestre, ninguém me condenou. Jesus diz para ela: eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Jesus vai atrás dos pecadores. 1 Timóteo 1,15, olha o que o apóstolo Paulo diz, que lindo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Santo Inácio não estava na graça de Deus, não. Era vaidoso, bagunceiro, tantas coisas. E Jesus vai atrás dele. Mas, minha gente, Jesus vai atrás do pecador não para deixá-lo na condição de pecado. Jesus Cristo não vai atrás de uma prostituta e fala assim: ó, você vai continuar fazendo o programa. Não. Jesus Cristo não vai atrás de uma macumbeira e fala: você vai continuar batendo cabeça para Exu no terreiro de macumba. Não. Jesus não vai atrás de um gay e fala assim: ó, você vai continuar tendo relação sexual com o homem. Não. Jesus não vai atrás de um adúltero e fala: pode continuar saindo com as suas esposas, atrás de uma pessoa mentirosa, ressentida, irada. Não. Jesus vem atrás do pecador para dizer aquilo que está na própria palavra dele. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que se deve seguir, a verdade que se deve crer e a vida que se deve viver. Jesus fala: esse é o caminho da santidade, é o caminho do amor. Eu não sei que situação que você está, mas saiba de uma coisa: nesta noite, agora, Jesus está te chamando a um caminho de santidade. Deus quer que você seja santo. Essa é a vontade dele para nós. E você deveria sentir-se privilegiado, porque quando Jesus chama alguém a segui-lo, é porque o Senhor ama muito essa pessoa, gente. Independente do pecado ou da dor que você esteja vivendo, o que importa é a decisão que você toma depois que Cristo passa e chama. Santo Inácio aceitou. Que bom que você seguisse o exemplo dele, meu irmão e minha irmã. Depois disso, dessa conversão radical de Santo Inácio, deixa eu ver aqui como eu estou no meu cronograma aqui. Passa esse período de conversão dele. E aqui vai narrar, gente. No começo, Inácio, com as suas leituras, ele lia só para passar o tempo. Mas, irmãos, depois ele leu uma coisa e chegou a uma conclusão: se outros forem capazes disso por Cristo, por que não eu? Assim, pouco a pouco, acendeu-se em seu ânimo o desejo de imitar a façanha daqueles heróis da fé e de militar a serviço, não mais de um rei temporal, e sim do rei eterno e universal, que é Cristo nosso Senhor. Gente, muitas vezes nós lemos a vida dos santos e contratamos e falamos: não, isso é impossível. Santo Inácio não, falou: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Da vida passava, só procurava pensar em seus pecados, diz o livro, e no quanto tinha que dela se penitenciar. Decidiu que tão logo cessasse, iria a Jerusalém fazer penitências, disciplinas, para se santificar. Ele diz assim: meus irmãos,
na sua autobiografia: nesse tempo, estando uma noite a pensar em tal resolução, viu claramente Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo. E aconteceu, meus irmãos, que ele teve uma visão de Nossa Senhora. Deixa eu ler de novo. Inácio fez o propósito de viver só para Nossa Senhora. Não, é em cima. Conforme em sua autobiografia. Nesse tempo, estando numa noite a pensar em tal resolução, viu claramente Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo, por espaço de um tempo notável. Isso encheu o coração de Santo Inácio de consolação, dando-lhe ao mesmo tempo um tal asco pela vida passada, especialmente pelos pecados da impureza, da carne. Masturbação, adultério, sexo antes do casamento, orgia, gays, essas coisas aí. Pegou um nojo disso. E pelo que afirma, irmãos, ele desde aquela hora teve até o fim da sua vida e nunca mais teve um mínimo consentimento em questão de pureza. Nós precisamos entender uma coisa na fé católica. A graça da conversão depende de Jesus. O Senhor nos chama. Nós sentimos a consolação dele, a graça dele. Mas aí depois tem uma faculdade mental nossa chamada vontade, que o ato de segui-lo é uma decisão livre minha. A graça de Deus é dada, mas eu preciso da correspondência. E sabe o que Santo Inácio de Loyola foi em relação a Jesus? O homem decidido em segui-lo, apesar das lutas e dores. Desde o início da minha vida, eu também me decidi por seguir Jesus. E vocês sabem que a palavra de Deus vai dizer, em Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Quando entrardes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor e prepara a sua alma para a provação. Não é fácil. E vem tudo para querer nos tirar do caminho de Jesus. Quantos estados que eu sou proibido de entrar para estar pregando? Não posso pregar em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E você pensa que quem me persegue é quem? Os maçons? São os espíritas? São os satanistas? Não, são pessoas da minha própria igreja. E que nos caluniam, dizem coisas ao nosso respeito que nós nunca fizemos. Para nós desanimarmos? Para nós nos abatermos? Porque a perseguição abate. Levaram Santo Inácio de Loyola para a Inquisição, queriam matá-lo, persegui-lo, queriam fazer de tudo para acabar com esse homem. Mas 2 Timóteo 3,12 vai dizer, os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, haverão de sofrer perseguições. Mas o que importa, esses meus perseguidores não podem falar um triz a meu respeito. Principalmente no aspecto moral. Porque quando eu era do mundo eu me envolvi com muitas mulheres, mas na igreja eu não sei o que é ficar com uma garota. Nunca fiz isso na minha vida. Se persegue pela verdade que você prega. Eu já namorei dentro da igreja. Sim. Mas nunca aprontei nada em relação à sexualidade e a escândalo. Mas te perseguem e essas perseguições, claro, se você for forte ela acaba mudando o seu caráter. E ele fez um propósito. E aconteceu que depois disso ele foi para o mosteiro, meus irmãos, em Monte Serrat, e fez 3 dias minuciosa confissão geral de toda a sua vida. Pendurou sua espada e punhal no altar de Nossa Senhora, e diante dele passou em oração e vigília de 25 de março, festa da Anunciação. Sabe a primeira coisa depois da conversão que a pessoa faz verdadeiramente? Uma confissão geral de toda a sua vida. Meus irmãos, você tem confessado os seus pecados? A confissão é o sacramento abençoado e só a igreja tem. Jesus soprou sobre os discípulos e disse, e concedeu aos discípulos o perdão de perdoar os pecados. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem o retiver serão retidos. João 20, 22. Isso é uma graça da igreja. Deixa eu conferir o versículo aqui. É João 20, deixa eu ver se é 22. Tomara que seja mesmo. Isso, esse mesmo. João 20, 22. E que bonito, um rapaz escutou uma pregação de Santo Antônio de Pádua. E anotou e foi confessar com o santo e não conseguia confessar de tanto que chorava.
Sabe o que aconteceu? Santo Antônio disse ao rapaz: vai, anota tudo no papel e traz para mim. Aí o rapaz foi, anotou o pecado, que ele não conseguia falar porque só chorava. E quando o padre deu a absolvição do pecado, Santo Antônio de Pada, os pecados que estavam na folha sumiram todos, para mostrar o poder que a confissão tem. Mas acontece uma coisa. São João Maria Vianney diz que o demônio faz assim: quando você vai pecar, eu e você vamos pecar, o demônio tira toda a vergonha de nós. Nós esquecemos da presença de Deus, dos olhos dele sobre a nossa vida. Aí quando nós chegamos perto do confessionário, o demônio coloca toda a vergonha. Ah, se o padre sabe que eu vou falar esse pecado, sou prefeito da cidade. E roubo na prefeitura, ele vai saber disso? Ah, eu sou músico da igreja, eu sou intercessor, eu sou pregador. Ah, se o padre sabe que eu faço esse pecado, aí o demônio vem e engana. Aí pecado confessado é pecado perdoado, mas pecado não confessado é pecado não perdoado. E sabe o que acontece? Escuta essa. Uma mulher chegou para Padre Pio, um grande santo, e disse: Padre Pio, o meu marido morreu. Eu quero saber se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno. O Padre Pio chorou e disse: ele foi para o inferno. E a mulher falou: como? Ele confessou antes de morrer. E o Padre Pio disse: no tempo da juventude, ele dizia assim: eu vou curtir bastante a minha vida e depois eu me converto. E o homem começou a protelar a conversão: amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. O pecado endureceu o coração dele, ele não se converteu. Aconteceu que ele largou a esposa, estava com uma amante. E o Padre Pio disse: quando ele foi se confessar, ele não estava arrependido do pecado. Não estava arrependido, não queria mudar de vida, e negou pecados. E o Padre Pio disse, Gálatas 6,7 para ela: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E no final diz: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Porque não se confessou bem. Nós temos que confessar bem, dizer os nossos pecados, ter humildade. Eu me confesso ou semanalmente ou quinzenalmente, frequentemente na confissão. Porque a confissão é o que nos dá santidade. Sabe o que o Papa João Paulo II disse sobre a confissão? Se os confessionários estivessem mais cheios, os consultórios psiquiátricos estariam mais vazios. E ele diz: isso acontece porque se perdeu a noção do pecado. E o Papa João Paulo II falava: se perdeu a noção do pecado porque se perdeu a noção de Deus. E quando se perde a noção de Deus, se entrega no pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocarão a barreira entre vós e o vosso Deus. E esse é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Diga para a pessoa que está do lado, fala assim: o pecado nos separa de Deus. Fala mais alto assim: o pecado nos separa de Deus. A confissão nos aproxima. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quanto tempo você não se confessa? Meus irmãos e irmãs, o Pedro já está vindo aqui de novo. Provavelmente ele vai falar para mim terminar. Não precisa mais vir não, irmão, eu já estou entendendo já. Santo Inácio de Loyola era um homem de oração. Já vou terminar, irmãos, segura aí. Só para concluir, ele chegou a ter experiência de ficar arrebatado 8 dias, de joelho, sem sair do lugar. E foi quando nosso Senhor ditou a ele os desejos dele de fundar a Companhia de Jesus, uma congregação religiosa, e revelou os mistérios do céu para ele. Santo Inácio de Loyola, ele não lia para entender as coisas, o Senhor revelava para ele como São Paulo. Ele fundou a Companhia de Jesus, uma congregação religiosa, onde ele adestrou homens e mulheres para levarem o Evangelho ao mundo. E no Brasil nós temos um padre muito importante da Companhia de Jesus, Padre José de Anchieta. E essa Companhia de Jesus foi a glória da Igreja Católica quando foi fundada. Um dos maiores convertidos dele foi São Francisco Xavier, que é santo, não espírita. E chegava diante dele e dizia: do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? De tanto ele falar, aquele homem se converteu. Gente que missionário que era aquele. Ele pregava, as pessoas não acreditavam em Jesus, ele mandava tirar os mortos dentro do caixão e ressuscitou 8 mortos numa vez só. São prodígios que os santos faziam. E com a Companhia de Jesus, ele levou muitas almas a Deus.
E hoje a companhia de Jesus, um dia foi a glória da igreja, hoje é a destruição da igreja. Os demônios entraram dentro da companhia de Jesus e acabaram com ela. Santo Inácio era padre e levava o povo. Tem padre da companhia de Jesus que é líder de movimento gay dentro da igreja católica. Está em sites da internet. Vocês já escutaram falar do padre Quevedo, né? Ele vai na televisão e fala: o demônio não existe. Não é assim? Da companhia de Jesus, sacerdote jesuíta. E nós precisamos rezar muito, sabe por quê? Porque esse foi o ódio que o demônio teve da companhia de Jesus. Porque dentro do quarto de Santo Inácio de Loyola, quando ele decidiu se dar vida para Jesus e fundar a companhia de Jesus, o demônio fez um rombo na parede do quarto dele, estourou a parede do quarto dele. É o ódio que Satanás tem contra os santos e contra essa ordem religiosa. Por isso nós devemos rezar pela companhia de Jesus, para que voltem a ser aquilo que ela foi no início da igreja, a glória da igreja. Porque hoje é a destruição. Hoje é a destruição. Tem até um sacerdote jesuíta, santo, que ainda conserva, que escreveu um livro: A Companhia de Jesus e a Destruição da Igreja, Padre Malak Martin. Escritos dos jesuítas de hoje falando de yoga, meditação transcendental e coisas absurdas que a igreja não permite. Por quê? Por causa da raiva do inimigo de Deus. Porque a companhia de Jesus foi a glória da igreja. Porque Santo Inácio de Loyola, um dos maiores santos da igreja, e levou muitas almas para Deus. Sacerdotes da companhia de Jesus morriam mártires, pessoas arrancavam o coração, tiravam as unhas, levavam ao martírio. Eles viriam firme em evangelizar pessoas perdidas. Os jesuítas não iam para católico não, só para católico. Eles iam aos perdidos. Nós lá em São Paulo temos pastoral de rua e pregamos aos pobres, aos mendigos de rua. Eles são os mendigos, escutam a palavra, a gente leva a Nossa Senhora, reza o terço, eles escutam a palavra e falam: depois eu quero ir para o grupo de oração. Aí ele chega lá no grupo de oração e fala: eu quero ir para a vigília. Aí o pessoal vai, dá banho nele. A gente já conseguiu tirar 2 pobres da rua e dá trabalho para eles. A gente não pesca só dentro do aquário, a gente também vai atrás dos perdidos. Pega na praça, pega no trem. Irmão, eu já preguei dentro do cinema, eu já preguei em açougue, eu já preguei em ônibus, já preguei em trem, já preguei dentro de avião. Em tudo quanto é canto que Deus mandar, eu abro a boca em favor dos perdidos. Porque não tem hora e não tem momento. Tem que ter inspiração do Espírito Santo para falar a verdade do Evangelho. E como eu me inspiro na vida de Santo Inácio de Loyola, que deu a sua vida pela causa do Evangelho. E o Papa João Paulo II, não, São Francisco de Assis dizia: os santos não são para serem só admirados, os santos são para serem seguidos e imitados. E Santo Inácio de Loyola é um desses. Que ele interceda por cada um de nós, e que rogue para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida por intercessão da Virgem Maria, para que nós possamos ter desejo de imitar a Jesus como ele imitou. Curva um pouco a sua cabeça e medite em 2 minutos disso que você escutou nesta pregação e aquilo que Deus falou com você. Por gentileza, depois da pregação tem que ter um momento de silêncio para degustar na alma aquilo que Deus fala conosco. Espírito Santo de Deus, pode ficar pensando ainda. Eu estou rezando por você agora, eu vou rezar por você. Por intercessão da Virgem Maria de Santo Inácio de Loyola, venha sobre a vida dos meus irmãos agora, e com esta palavra que foi pregada e através da vida de Santo Inácio, libere um desejo santo nesses meus irmãos de seguirem a Ti, Jesus, de darem a vida para Ti, de serem santos, Senhor, como o Santo Inácio de Loyola foi. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos, no nome de Jesus e por intercessão da Virgem Imaculada, e suplico a eles, Senhor, a graça de poderem ser firmes na fé, de poderem, Senhor, ter um contato direto contigo através do Espírito Santo, e de terem repugnância do pecado, de quererem não mais pecar, de confessarem os seus pecados, de lerem a Bíblia, de lerem bons livros católicos, Senhor, de se inspirar na vida dos seus santos e criar em sua vida o desejo de serem virtuosos. Por isso eu te peço, Senhor, derrama sobre eles o Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, ser santos de fato e buscarem a Tua vontade.
nos consagrou, um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Sede santo, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olha para o irmão que está do lado e diga assim para ele: meu irmão, a sua missão é ser santo. Então diga ele: então seja santo. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo com força, vai, que nos dá a graça da santidade. Diga assim: viva Jesus Cristo Rei! Seu viva Santo Inácio de Loyola! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado pela sua presença nessa noite. Eu gostaria de falar para vocês que nós temos um site católico chamado rainhadosapóstolos.com. É um site que nós temos 70 mil acessos por mês, e mais de 15 países de acesso. Tem sido uma bênção, eu conheço o nosso apostolado. Também para aqueles que mexem com a internet, tem o Facebook, a gente criou o Face Católico. É uma rede social que só pode entrar católico. Em um mês estamos com 12 mil membros e os projetos para esse site, essa rede social, são grandes. Entre lá, faça parte junto conosco. Aqui fora, eu tenho uma livraria e tudo que eu disse aqui nessa pregação sobre Santo Inácio de Loyola está nesse livro. Eu acho que você deveria adquirir, irmão. É uma bênção de Deus, entusiasma, deixa o coração em chamas por R$15. Eu tenho máquina de cartão de crédito, porque hoje as pessoas muitas vezes não vêm preparadas, então eu tenho essa máquina para estar facilitando, e porque eu vivo da providência, o meu trabalho é o Evangelho, então eu preciso. E fora o livro de Santo Inácio, tem vários outros. Tem Prática de Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso, quem ama muito a Nossa Senhora, tem as Glórias de Maria de Nossa Senhora, e vários outros CDs e DVDs de pregações minhas, que eu tenho feito pelo Brasil. Então ela está aqui à direita, e eu peço a sua gentileza. Ao sair, adquira uma obra dessa, para você crescer no amor a Jesus, no conhecimento da sua fé, e ao mesmo tempo, ajudar-me como missionário para que eu continue vivendo da providência, rodando o Brasil, levando o santo evangelho de Deus. Deus abençoe a sua vida, estarei rezando por você nas minhas orações, e da mesma maneira eu peço, tenha misericórdia deste pobre pecador, e reze por mim, para que eu seja firme e continue levando o evangelho pelo Brasil e pelo mundo. Amém. E já vamos começar, né? Vamos estender as nossas mãos para o Anderson. Pedir que Deus derrame todas as bênçãos, que o Senhor possa acompanhá-lo onde quer que ele esteja, que a mão poderosa do Senhor venha o proteger de toda cilada do demônio, e que Maria Santíssima, ela que desde o seu nascimento o consagrou, já o conhecia e sabia que ele seria um grande homem de Deus, e por isso tem olhado pela vida do Anderson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dois avisos bem rápidos. Primeiro, hoje é o primeiro dia da nossa festa, aqui da festa social, então, quando nós formos descer, vamos dar uma passadinha, tem cachorro-quente, caldo, refrigerante. E a segunda, vocês gostaram da pregação? Gostou mesmo? Nós estamos vendo com o Anderson, se a gente traz ele no mês de novembro, para fazer uma semana de fé católica. Nós vamos fazer de segunda a quinta-feira, com ele aqui, todas as noites, às 19h30. Então,
vai ser para novembro, dezembro, já vão se preparando aí, convide as pessoas. Vamos fazer uma semana de pregação com ele. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Vamos dar uma passadinha lá na loja. Até mais, Deus abençoe. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, Eu quero ser de Deus. eu quero viver esse amor. Eu Quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. eu Quero viver esse amor. Oh, 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 oh.